Cruzeiro 4, Grêmio 1. Foi um fiasco no Mineirão. E eu vou te contar todos esses detalhes porque teve erro de jogador, teve erro na escalação e alguns líderes não compareceram, mesmo usando a camisa do Grêmio nesse jogo. Eu vou te contar. Dá o like, se inscreve, ativa as notificações e fazer parte junto comigo, porque essa análise dessa derrota vexatória do Grêmio, ela tem que ser esclarecida, até porque o Grêmio passou quase 20 dias treinando e procurando uma evolução para esse segundo semestre. O que aconteceu? Qual foi o principal erro do Mano Menezes em colocar o time em que não rendeu, principalmente no primeiro tempo? Vem junto comigo, desculpa, eu tô um pouquinho mal da garganta, e esse é um vídeo apoiado pelo Ativo Ultra, para quem aí quer mudar o seu ambiente, ficar um pouco mais ativo, assim, melhor que o Grêmio, né? Porque o Grêmio não está ativo neste momento. Aproveita aí a oportunidade, o link vai estar no primeiro comentário aqui do vídeo, vai estar lá no meu Stories. Vocês querem agradar sua esposa, seu marido, né? Então, podem adquirir, eu confio, eu tomo e eu sei que faz muito bem para todo mundo. Olha só, o Mano Menezes começou com o Thiago Volpi, Gustavo Martins, Wagner Leonardo, Kahneman e Lucas Esteves. Eu já vou começar pelo sistema defensivo, onde o Mano Menezes diz que a gente sabe que ele é um especialista no sistema defensivo, que ia estancar esse problema do Grêmio de tomar gol, mas um 4-1 não salva ninguém, como ele disse na própria coletiva, né? Eu escutei toda a coletiva para vir aqui e trazer esse vídeo para vocês. O 4-1 não salva ninguém, muito menos o treinador. 4-1, o treinador tem grande parte de culpa, e isso faz todo sentido. Qual é a principal culpa do treinador no sistema defensivo, que nos dois volantes tem Vila Sante e o Alex, que entrou, chegou agora, está fazendo seu segundo jogo? Até a gente não tem que colocar tanta culpa nele assim, mas assim no treinador, em que não deu uma consistência, né, consistência defensiva. O Grêmio toma alguns gols por erros individuais, não foi por erros de marcação, bem pelo contrário. O erro individual não significa que eles estavam mal postados. E aí eu já quero falar sobre o próprio Lucas Esteves, que no primeiro tempo ele tentou marcar mais do que agrediu o adversário, e o Grêmio tomou bola nas costas dele, saiu gol nas costas do Lucas Esteves. E a gente já sabe que a lateral esquerda do Grêmio faz tempo que isso acontece. O Marlon chegou e as coisas mudaram, só que não podia jogar contra o Cruzeiro, porque o Marlon é o jogador do Cruzeiro, está emprestado ao Grêmio. E ele poderia sim facilitar muito o sistema defensivo do Grêmio, ajudando, né, auxiliando nesse sistema, nessa forma de marcação em que o Mano até então colocou. O Lucas Esteves, eu não sei porque o Grêmio fez tanta força, tanto esforço para contratar esse jogador. Já falei isso aqui antes, o Grêmio deixou, chega a ser chato, o Grêmio deixou de ter jogadores das categorias de base que são gremistas, que queriam jogar no Grêmio, para poder contratar o Lucas Esteves. O Grêmio mandou embora jogadores para trazer o Lucas Esteves e o Luan Cândido. E por que o Luan Cândido não jogou, né? A gente sempre pensa que o de fora é melhor, mas convenhamos, nenhum dos dois iriam segurar a barca do Cruzeiro. Até porque a forma em que o Lucas Esteves estava jogando, a bola nas costas dele, quando ele voltar, conseguia acertar a marcação, o adversário passava correndo por ele. O gol que o Grêmio toma, um dos gols que o Grêmio toma, ele erra no momento em que ele tem que acompanhar o adversário e deixa um espaço entre ele e o zagueiro Wagner Leonardo, e a bola é emitida naquele lugar. O Wagner Leonardo acompanha o Caio Jorge, mas ele não bloqueia o Caio Jorge. Ele, em vez de bloquear ou interceptar, ele não faz, ele só acompanha. E o Caio Jorge, muito inteligente, chuta de primeira, sem que a bola, sem dar um toque na bola. Talvez o Wagner Leonardo estava esperando que ele tocasse, desse um toque na bola para interceptar. Não, aí ele chuta uma bola mascada, bate na trave e entra. O Thiago Volpi, eu não vou nem fazer muito esforço para explicar, porque ele deu como bola perdida, nem foi no lance, ele nem foi bloquear o adversário, né? Se fosse outro, talvez outro goleiro tivesse ido dar o abafo em cima do goleiro, né? Fazer aquela parede na frente, ele ficou parado e a bola veio no canto, no contrapé dele, e ele acabou não indo na bola e o Grêmio tomou o gol. Isso já mostra que o sistema defensivo já é falho, e aí os outros jogadores acabam sentindo que não tem dá para ter tanta confiança.
Eu nem vou falar tanto do Kahneman, porque naquele momento o Kahneman estava em outra posição. Bom, então tá errado, porque o Kahneman é para jogar pelo lado esquerdo, e não o Wagner Leonardo pelo lado esquerdo. Já esse é um momento que tem um erro de posicionamento dos jogadores, mas o sistema montado pelo Mano está correto. E eu não estou defendendo o Mano, eu estou mostrando que tivemos pontos, erros de jogadores. E aí tu pode começar a avaliar algumas situações. O Lucas Esteves não pode estar com a camisa titular do Grêmio. Não pode, mas eu vou explicar para vocês o porquê, né, em que o que o Mano está pensando a partir de então. No sistema nos volantes, o Vila Sante e o Alex, eles não se falaram. Isso aconteceu muito anos anteriores, que o Vila Sante não guarda a posição e o outro volante, quando tem que sair, o Vila já saiu e aí dá aquele buraco no meio de campo. Bom, aconteceu de novo, não guardou posição. E aí tu vai para o jogo contra um Cruzeiro, onde eu digo que o Mano errou. Contra um Cruzeiro, vice-líder do Campeonato Brasileiro, metendo gol de tudo quanto é jeito, com 2 volantes, 1 meia e 3 atacantes. Aí não tem o que fazer, né? Aí tu perdeu a qualidade do Alisson, que jogou pela direita, que ataca muito bem, usando ele para ajudar no sistema defensivo, que tu já tem um zagueiro jogando de lateral, que era o Gustavo Martins. Aí tu perdeu a qualidade do Alisson. O Mano, no segundo tempo, tenta resolver isso. Ele tira o Gustavo Martins e bota o Serrote para dar liberdade pro Alisson. Mas não muda muito, porque se tu tem um zagueiro, automaticamente o zagueiro ia ficar postado. O detalhe é que o lateral subia, né? O Gustavo Martins subia e o Serrote também subiu. E o detalhe, quando ele subiu, o Grêmio, né, teve 2 lances de perigo com ele, o Edenilson no segundo tempo, o Alex junto, né, e o André Henrique. Olha que louco, né? Esses caras que entraram no segundo tempo mudaram o time do Grêmio. Então, e aí tu vai pro jogo contra o Cruzeiro, no Mineirão, com 2 volantes, e 1 meia e 3 atacantes. Por que tu não colocou mais um volante? Por que tu não fechou a casinha? Por que tu não fez um tripé e deixava o meio, né, solto ali? Mesmo que ele pudesse ter sido mais marcado, mas teria meias que poderiam ajudar a desenvolver. Tivesse começado o jogo talvez com o Ronald junto e o Alex mais adiantado para poder fazer esse tripé. Por que eu falo do Ronald? O Dodi não podia jogar porque era suspenso. Porque o Mano, ele vai usar o Edenilson no jogo lá em Lima, pela Sul-Americana. Por isso que ele botou o Edenilson no segundo tempo. Então ele vai fazer essas mexidas e ele quis arriscar nesse time. Então o Grêmio joga num 4-3-3 e o time toma uma sacola, não vê a cor da bola. Quando o Grêmio consegue ver a cor da bola é quando o Cruzeiro já dá uma segurada no pé, entrou o Edenilson, entrou o Serrote, entrou o André Henrique e o Grêmio quase faz 2 gols. Ali, no terceiro lance acaba fazendo o primeiro gol com o André Henrique. E aí parece que, deu uma reagida. E aí o Cruzeiro meio que o Grêmio ficou no 3-1. O Grêmio começou a trabalhar a bola para ir pro ataque. O Cruzeiro foi lá, roubou a bola, meteu o 4º gol, acabou o jogo. E aí não tem mais o que fazer, porque o Grêmio afundou no seu próprio pensamento, na sua própria ideia de jogo. Ali ele já tinha tirado o Franco e botou o Edenilson. O Franco Cristaldo não apareceu. E aí entra o Edenilson no jogo, e o Edenilson dá uma cara diferente, dá uma movimentação diferente no meio campo. Ele aparece mais para jogar, porque ele é um volante que vem para buscar, né? E tem qualidade para sair com a bola. Mas ele não é o camisa 10 para armar, mesmo assim ele ajuda na armação. Então o Mano já pensa num jogo futuro, né? Que é o jogo da Sul-Americana, quarta-feira, por isso que ele faz essas mexidas para o segundo tempo. E aí ele fala exatamente que precisa disso. Eu coloco aqui na capa uma foto do Arezzo, porque o Grêmio afunda no jogo, principalmente porque não tem o centroavante. O Arezzo entrou em campo só por entrar. O Arezzo não estava afim de jogar. Ele foi um dos principais responsáveis, porque o Grêmio não conseguia criar no momento em que precisava do centroavante. Ele não estava no lugar onde foi treinado. Ele saía da posição para quem sabe fazer um meia entrar. A gente não sabe qual é a ideia exatamente do Arezzo, mas a gente sabe que ele não está para o jogo, ele não está para vestir a camisa do Grêmio, ele não quer ficar aqui. E isso foi perguntado por Mano na coletiva,
que não é só o Arezzo, existem outros jogadores que não mostraram. E aí o Mano avisa que vai dar uma chacoalhada, que vai conversar e que a gente vai ver mudanças no time do Grêmio a partir de então, nesse próximo jogo de quarta-feira. O Grêmio vai fazer algo diferente, o Mano vai fazer algo diferente a partir dessa quarta-feira. Certamente o Arezzo não vai para o jogo, certamente. O André Henrique entrou e mostrou que, mesmo com aquele gingado dele meio diferente, assim, aquele jogador que corre meio estranho, ele acabou sendo mais útil, né, dando uma movimentação melhor para o sistema, para o meio de criação do Grêmio, que criou pouco, né, quando entrou o Edenilson, mas criou. Aí certamente pode ter, passa na frente do Arezzo. E o Grêmio vai ter que resolver esse problema urgente para não comprometer a temporada com o grupo. O que vocês acham de tudo isso? Dá o like, se inscreve, ativa as notificações, né? Fazer, Bart. Comenta aqui, daqui a pouco a gente volta.